Olá, tudo bem? Como é que você está? Finalmente 2023 começando aí para todos nós e inclusive aqui para nós dos ceareiros, nas transmissões que a gente faz aqui no nosso canal de YouTube. E a gente fica muito feliz de ter você de volta aqui com a gente, tanto quanto estarmos de volta aí com você também, partilhando um pouquinho de pensamentos, de reflexões, de conhecimento para você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Eu quero dizer para você, né, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faz isso agora, rapidinho, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho e não se esqueça, se no final do vídeo você achar que gostou desse conteúdo, dá um curtir e compartilha com quem você gosta, com quem você quer bem, né, com quem você quer compartilhar um pouquinho da luz que a gente transmite aqui, né, e que nos banha a todos aí no nosso dia a dia, tá bom? Então fica a dica, faz isso já para não esquecer e nos acompanhe aqui. Bom, hoje nós vamos tratar do capítulo 12 do livro Vinha de Luz, né, de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que traz como título Padrão. E a gente vai entender já já por que Emmanuel escolheu esse título para a obra, né, para esse capítulo, como sendo padrão. E esse capítulo, ele se baseia em uma frase, em um versículo do Evangelho, ou melhor, né, da Bíblia, situado ali em Atos, né, capítulo 11, versículo 24, que diz o seguinte: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Essa frase refere-se a um personagem, né, a uma personalidade dos evangelhos da Bíblia, pouco falado, pouco conhecido por nós. Ela se refere a Barnabé. E por que se refere a Barnabé? A gente vai saber um pouco mais à frente da leitura, né, desse capítulo, onde a gente vai entender bem por que Emmanuel se baseou em Barnabé para dizer o que ele vai dizer aqui para nós. E ele começa o texto assim: alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional, né? De fato, para ser um sacerdote, né, não é preciso muito mais do que você ter ali uma inteligência, né, para tratar dos assuntos sacerdotais e, né, dentro de uma ordenação que é feita, né, para quem se digna a seguir, digamos assim, essa carreira de fé do sacerdócio, né? Então, por isso que ele fala que alcançar o título de sacerdote não representa um esforço essencialmente difícil, né? Por conta dessa premissa. Eu preciso ter a minha inteligência versada ali dentro dos preceitos da ordem, da ordenação do sacerdócio, né? Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculo de vulto, requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Por que Emmanuel diz isso, né? Porque para ser um teólogo, o candidato precisa se debruçar sobre obras, sobre culturas diversas, estudá-las, entender a lógica, o contexto em que cada uma delas aconteceu e ser um conhecedor, né, das obras literárias voltadas para a religiosidade, né? Por isso que ele fala números e letras, né? Até fazendo uma alusão aqui também à Bíblia, né? Quando a gente fala capítulo tal, versículo tal, né? Quantos estudiosos, né, não sabem esses capítulos e versículos na ponta da língua, né?
Mas o que é preciso para isso? É apenas o esforço para que se conheça tudo isso, né? Se analise e se entenda intelectualmente aquilo que as escrituras, né, de cada foco religioso e cultura estão querendo dizer. Da mesma forma, pregar a doutrina, seja ela qual for, pode ser a espírita, pode ser a católica, pode ser a evangélica, pode ser a budista, umbandista, né, não apresenta óbices de relevo, né, dificuldades de relevo. Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Então, quando a gente vai falar sobre os temas, né, o que se pede na hora de pregar? A oratória, né, é saber falar, saber se expressar, transmitir a informação de forma verbal, clara e objetiva para quem está ouvindo. Assim como eu estou fazendo aqui agora com vocês. Receber mensagens do além, continua Emmanuel, e transmiti-las a outros pode ser a cópia do serviço postal do mundo, né? Fazendo uma alusão aí, Emmanuel, ao serviço dos Correios, da época em que a gente mandava cartas, né? Trocava cartas ainda com outras pessoas, né? Ao redor do mundo, se utilizando do serviço postal. Hoje a gente tem os e-mails, tem os mensageiros instantâneos, tem os grupos sociais, né, as redes sociais, mas à época quando Emmanuel escreveu isso, ele se referia àquela forma mais tradicional e até então, prática, né, de se corresponder com alguém a longa distância, né? Então ele fala que receber mensagens do além e transmiti-las adiante é uma mera cópia, né? E o médium psicógrafo ali, ele nada mais é, naquele momento, que um instrumento para que essa mensagem chegue e seja transmitida. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que se utilize sensatamente da palavra. Mais uma vez, quando a gente aconselha, né, alguém que está em sofrimento, desde que nós utilizemos a palavra de forma sensata, nós estamos executando a tarefa, né, de acordo com a demanda. Alguém nos chega com uma reclamação, com uma queixa, com um sofrimento, e dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente sabe e compreende, a gente vai procurar auxiliar aquela pessoa, né? Então, ele diz que nesse sentido, né, o que precisa é saber usar da palavra de forma sensata. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana, né? Então, conhecer, saber, ir atrás de entender, né, tudo que nos cerca, nos mais variados campos do conhecimento humano, né, da vida humana, é uma tarefa, como ele diz aqui, é um trabalho natural da curiosidade humana. Mas agora ele vai para um ponto crucial disso tudo. Unir almas ao Senhor, porém, como diz o comecinho, né, naquele versículo do qual ele se baseou, ele diz: unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo, né? Não se dispensa, é necessário que haja o apóstolo. E por que apóstolo, né? É seguidor. Apóstolo, ele é aquele que segue um ensinamento de fato, é aquele que vivencia a crença a qual ele está distribuindo, ele está informando, ele está levando a outras pessoas. E é aí que entra Barnabé, né? Que inicialmente
né, originalmente, Barnabé não foi um discípulo de Jesus, não foi um apóstolo de Jesus, né? Barnabé veio depois, né, já quando Jesus, né, já havia deixado o mundo, né? Foi então que Barnabé, que era dono de campos, vendeu esses campos, pegou o dinheiro e doou aos discípulos de Jesus, se juntando a eles posteriormente, né, para vivenciar o Evangelho. Foi Barnabé também que acolheu Paulo, né, logo depois da sua conversão, num momento em que todo mundo desconfiava do velho Saulo que ele havia sido, né? Nossa, mas esse cara, né, cobrador de impostos, o cara que perseguia, né, o povo, né, não deixava passar nada, agora um cordeiro, né, um seguidor do cordeiro, um seguidor do Filho do Homem, como assim? Algo de errado está aí. Barnabé o acolheu, né? Então, é nesse sentido que Barnabé era considerado, né, pelas suas qualidades, que aliás, Barnabé era considerado um homem de virtudes, né, um homem virtuoso. Ele encorajou Paulo, né, em várias de suas missões, né, que exortava a perseverança no Senhor, né, naqueles que seguiam ali os apóstolos. Igualmente acompanhou Paulo em várias dessas missões que ele encorajou o discípulo, né, a fazer. Era por tudo isso que Barnabé era o homem, né, com uma fé viva. E aí Emmanuel continua: Barnabé, o grande cooperador do Mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Aqui nós introduzimos então o título desse capítulo. Por que Emmanuel escolheu, né, esse título? Vejamos, diz Emmanuel, a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais. Por isso Emmanuel listou todos aqueles indivíduos: o sacerdote, o teólogo, o pregador, o médium, o conselheiro, aqueles que pesquisam, né? É disso que ele fala. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia das coisas, né? Ou seja, como as coisas acontecem, por que motivo, quais os mecanismos e leis por trás daqueles fatos. Mas para imantar corações em Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou os companheiros, porque era homem de bem, coração cheio de Espírito Santo e de fé, né? Então é onde ele diz que este foi o real motivo porque Barnabé influenciou muita gente na sua época. E isso é documentado, é dito até pelo próprio Vaticano, que o canonizou depois, né? Barnabé virou o santo, né? São Barnabé. Ele foi canonizado depois pela Igreja Católica porque foi reconhecidamente um indivíduo que se entregou à tarefa de levar a boa nova, de retransmitir aquilo que ele havia recebido, aquilo que ele havia abraçado como algo para si, como valores e princípios espirituais de salvação, de aprimoramento espiritual para si. Ele quis compartilhar isso com outros e ele foi tido naquela época como um dos maiores influenciadores ali, né, que havia
estado, né, na região ali onde ele trabalhou. Por isso, Emmanuel diz, né, e o Evangelho também, era homem de bem, era cheio de Espírito Santo e de fé. Ele realmente vivia as lições do Evangelho. E todos esses que eu citei aqui no começo, o sacerdote, o teólogo, o pregador, o médium e o conselheiro, pode ser apenas um trabalho intelectual. É possível que você faça um trabalho intelectual sem necessariamente comungar daquilo que você está trabalhando sobre, versando sobre, né, transmitindo a informação. Mas viver aquilo, né, como parte da sua forma de encarar a vida, de levar a vida, de viver a vida, é a outra coisa bem diferente, né? Por isso que se fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, né? Por quê? Porque é preciso que hajam obras, é preciso que hajam atitudes, ações concretas e positivas, impulsionadas e embasadas por aquilo que a gente acredita. Não adianta simplesmente falar que acredita, que é aquilo, que é assado, se a gente não vivencia aquilo na prática, né? E o ser homem de bem, se a gente buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ali tem mais ou menos a receita do bolo, né, do que seria ser esse homem de bem. E a gente vê que não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa que nos requer pouco esforço, mas sem dúvida alguma, né, é uma tarefa que nós podemos executar um pouquinho de cada vez, um pouco a cada dia, de grão em grão, de degrau em degrau. E a gente vai gradativamente, né, subindo nessa escalada de aprimoramento espiritual. E ao mesmo tempo, trazendo conosco aqueles que estão próximos de nós. Desde que isso se torne um padrão nas nossas vidas, é constante a nossa evolução. Se aquilo que a gente acredita de melhor se torna um padrão, nós vamos tendo a tranquilidade de saber que no dia seguinte nós seremos um pouquinho melhor daquilo que nós fomos no dia anterior. Por isso Emmanuel fecha o texto dizendo: jamais nos esqueçamos semelhante lição dos atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer, né? Então é nesse sentido que Emmanuel conclui o pensamento, pedindo que a gente preste atenção nisso, né? Porque palavras até um papagaio repete, mas saber o que está dizendo, sentir o que está dizendo e viver aquilo que se está dizendo é o grande desafio que nós temos no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Não é fácil, em vários momentos a gente vai claudicar, a gente vai tropeçar, vai cair, mas a gente pode levantar, pode sacudir a poeira, tirar os pedriscos dos joelhos, né? Assoprar um pouquinho e seguir adiante. Falar, eu não consegui agora, mas eu vou tentar de novo. E na próxima eu tenho certeza que eu vou. E assim, gradativamente, a gente vai fazendo essa escalada, como eu disse, né, rumo a uma condição espiritual melhor, onde nós possamos ter uma vida mais plena, independente das adversidades, das dificuldades, dos problemas, dos desafios, né, que se aproximam, que chegam até nós no nosso dia a dia, né, e que estão aí por um único motivo: nos fazer crescer. Problemas, desafios, né, já dizia a professora de matemática, é para testar a nossa inteligência, as nossas habilidades, é para fazer a gente quebrar a cabeça, pensar,
ver aonde que pode estar a solução, imprimir essa solução e seguir adiante. Muito pelo contrário, não é punição, né? É um dispositivo de educação, de aprimoramento, de elevação espiritual. Então, com isso é que eu quero deixar para vocês essa reflexão, né, pensando, né, para a gente ir um pouquinho mais na direção do Barnabé, né, que não necessariamente era um apóstolo, mas que conseguiu viver, né, a verdade, os princípios cristãos. Ele que, aliás, foi chamado como tendo sido, né, o apóstolo mais influente da primeira comunidade cristã do mundo. A gente pode fazer um esforçozinho também e influenciar quem está próximo a nós, né, acreditar um pouco mais em Deus, nas premissas de bondade, de justiça, de equidade do Cristo e sermos mais felizes. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e lembrando, né, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber uma notificação de novos conteúdos assim que eles forem lançados e gostou do vídeo? Dá um curtir e compartilha com seus amigos, com seus familiares, nas suas redes sociais e faça o nosso canal ser mais conhecido por mais pessoas. Que essa luz, né, que essa verdade, que essa exortação do bem que nós fazemos aqui a cada transmissão possa chegar a mais pessoas e fazer mais pessoas felizes também, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima transmissão, se Deus quiser. Tchau!